Vocês estão vendo minha apresentação, Karine? Sim, estamos. Ok. O tema proposto para hoje foi cuidados paliativos e espiritualidade Covid. Eu vou tentar fazer um link e uma associação importante entre a espiritualidade e os cuidados paliativos. Não vou, por assim dizer, entrar na definição de cuidados paliativos, porque acredito que vocês já estão expert nisso, mas eu vou sim tentar trazer um pouco de uma definição de espiritualidade, e sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, pandêmico, que acaba afetando todas as nossas relações, as nossas conexões, e se afeta as nossas relações e conexões com a vida, conosco mesmo e com o mundo, com aqueles que nos cercam, com certeza isso influencia na nossa dimensão espiritual. Eu queria começar com essa imagem, que não é em tempos de pandemia, isso foi antes da pandemia, mas que poderia muito bem ser em tempos de pandemia. Essa foto foi tirada nos Estados Unidos, se não me engano, onde os profissionais pegaram a imagem através do celular, né, nada intencional, nada planejado, melhor dizendo, de um Bruno, médico. Oi. desculpa te interromper, mas não está no modo da apresentação, aí a gente não está vendo a imagem grande, está vendo como se fosse os slides, assim, sem modo de apresentação. É? Isso, deixa eu ver. Vai agora. E agora? Ainda não estou no modo de apresentação. Mas agora a gente está no slide da foto. Vocês estão vendo esse slide? Pronto, a gente está vendo o slide agora. Só não está em modo de apresentação, mas a gente está vendo. Como assim não tem modo de apresentação? A tela cheia. Mas por que não está, se eu estou projetando aqui? Que coisa estranha. Tá como se fosse aquela barrinha lateral quando você abre, sabe, o PowerPoint? A barrinha lateral e o slide que você está clicando. Entendi. Qual é o navegador que tu tá usando? Estou usando o Google Chrome. Acho que... Só que eu estou abrindo o PowerPoint, né? Aham. Vou interromper aqui e jogar de novo. Peraí. Tá bom. Se alguém souber ajudar, gente, eu também sou meio ruim nessa parte técnica. Apresentar agora. Tela inteira. Vou tentar nisso daqui, na tela inteira. Vamos lá. Tá cheio agora, Karine? Isso, pronto, deu certo agora. Então tá bom, vamos lá. Então essa foto ela foi tirada de profissionais de saúde, e ali do outro lado da rua a gente vê agachado chorando um médico que acabou de perder uma paciente jovem. Diante da morte da paciente, esse médico atravessa a rua para abaixar na calçada e chorar, para quem sabe depois levantar, respirar fundo e voltar para atender e cuidar de outras vidas. Esse foi um cenário que, com certeza, aconteceu muito em tempos de pandemia, e tem acontecido, mas as câmeras dos celulares não têm pegado. Talvez essa parede onde esse médico está encostado, chorando, pode ser simbolicamente a copa do hospital, pode ser o corredor, pode ser o banheiro.
ou pode ser uma parede que está dentro da gente mesmo, onde nós buscamos refúgio e tentar nos concentrar para poder dar prosseguimento ao nosso trabalho. Essa foto, apesar de não ser em tempos de pandemia, ela está acontecendo todos os dias nos nossos hospitais. Eric Kessel é um dos mais célebres discípulos da Cecil Saunders, que vocês que estudam cuidados paliativos com certeza já ouviram falar, e ele vai dizer, talvez inspirado no conceito de dor total da Saunders, que o sofrimento não identificado não poderá ser aliviado. A gente está falando de um problema de diagnóstico. Vocês sabem melhor do que eu que quando a gente não diagnostica bem, a gente não consegue tratar da melhor maneira o indivíduo. Agora, Eric Kessel está falando de um sofrimento que não é apenas um diagnóstico físico. Está falando que se nós não identificarmos, talvez, a origem desse sofrimento, talvez a gente vai tentar curar câncer com esparadrapo. Talvez a gente vai tentar curar um sofrimento existencial com opioides. Se a gente não identificar o sofrimento, com certeza a gente não vai conseguir aliviar. Olha o depoimento dessa paciente. O médico disse que precisa receber outra sessão de eletrochoque. Não vai adiantar nada. Tomei muitas aplicações. Fiquei meses internada. Saí daqui em dezembro e voltei em abril. O eletrochoque sozinho não pode resolver meu problema, pois ele não é capaz de curar minha alma. Não, eu não estou entrando aqui numa discussão teórica sobre corpo, alma e espírito, isso pouco me importa agora. Simplesmente eu quero mostrar que a paciente está dizendo: vocês estão tentando resolver o problema aqui fora, mas o problema está aqui dentro. O sofrimento não identificado não poderá ser aliviado. A idolatria da saúde pela sociedade burguesa produz exatamente aquilo que ela mais quer superar: o temor da enfermidade e da morte. Mas se considerarmos provisoriamente saúde como a força para realizar a existência humana, então a reivindicaremos não apenas diante do endeusamento ilusório do moderno culto à saúde. Antes, a descobriremos principalmente na experiência da dor, do sofrimento, na experiência da morte. É importante a gente frisar que o tema da dor, do sofrimento e da morte não são excludentes da saúde. Durante algum tempo, Batistella vai dizer que tinha uma noção ontológica da doença, onde se acreditava que a doença subsistia no ar. Com o passar do tempo, a dissecação de cadáveres passou a se procurar a doença não fora do indivíduo, mas dentro do indivíduo. E a gente foi para um extremo oposto, onde a doença passou a ser considerada como o oposto lógico da saúde. De forma que, para haver saúde, basta extirpar a doença. O que é um corpo saudável? Um corpo sem doença. Será? Será que pensar em saúde é só pensar na ausência de doenças e enfermidades? Será que a dor, o sofrimento e mesmo a morte não podem estar presentes como temas a serem discutidos e trabalhados, sobretudo quando a gente fala da saúde? A esse respeito, na cidade de Brasília, no ano de 86, o Ministério da Saúde formulou, na Conferência Nacional de Saúde, aquele que é conhecido até hoje como conceito ampliado de saúde. Olhem a definição. Em sentido amplo, a saúde é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, transporte, trabalho, emprego, lazer, liberdade. Percebam.
pela definição do Ministério da Saúde, falar em saúde é trazer à tona também todas essas dimensões que parecem que não estão relacionadas à saúde. Falar em saúde é falar em lazer, falar em saúde é falar em emprego, falar em saúde é falar em educação, em renda, em liberdade. Mas parece que quando o indivíduo se torna paciente, todas as outras dimensões são postas a segundo plano, e o que importa é apenas o orgânico, o que importa é apenas o corpo. O ser humano passa a ser um ser assexuado, por exemplo. Não se preocupa com a questão da sexualidade dele, com a questão do lazer. E o que importa agora são apenas as taxas que podem ser medidas por um exame de urina, de sangue, ou os índices que nós podemos descobrir pelo estetoscópio. Me recordo uma grande amiga minha, psicóloga, que trabalhou numa instituição de saúde comigo, uma vez me procurou na minha sala e disse: Bruno, eu tenho que contar uma fofoca para alguém, escolhi você, vem cá. E me disse que foi atender uma paciente por volta de 70 anos e perguntou ao paciente como tinha sido a noite. A paciente falou que foi um tanto quanto agitada. Mas por que foi agitada? E ela então começou a dizer que à noite viu o marido dela também, por volta de 70 anos, caminhando para lá e para cá, inquieto, e perguntou: meu velho, o que foi? O que você está inquieto? E o marido disse para ela: sabe o que é? Eu estou com vontade de dar uma namorada. Ele estava com vontade de transar com ela. E a psicóloga logo assustou, né? Meu Deus, tem as regras da instituição, e perguntou para a paciente: mas e aí, o que a senhora respondeu para ele? Ah, doutora, eu respondi que não pode, né? Que aqui são os quartos são de 2 leitos separados só com uma cortina. Como é que a gente ia transar com a paciente do lado? Ele foi ficando tristinho, tristinho. Aí eu olhei para ele e falei assim: olha, mas se a gente for ali no banheiro, dá para dar uma rapidinha. E os dois foram para o banheiro e transaram. E essa psicóloga me procura dizendo assim: Bruno, esquece todas as regras da instituição. Só para eu te falar uma coisa, eles estão vivendo. Sabe o que é uma mulher de 70 anos se sentir desejada ainda? Sentir desejo, um homem de 70 anos, mas a nossa estrutura não está pronta para isso, para esse tipo de coisa. Porque o nosso contexto hospitalar, sobretudo, ainda é um contexto muito biomédico, onde a saúde é aquilo apenas que pode ser medido, aquilo que pode ser aferido. A gente precisa entrar numa mudança de paradigma para um modelo biopsicossócio-espiritual, onde o ser humano é um ser integral e o ser humano é visto em toda a sua integralidade. Por isso, pensar em saúde, para além desse modelo biomédico, abarcando tudo isso que o conceito ampliado de saúde preconiza, nós precisamos mudar a nossa estratégia em saúde para ser menos intervencionista e mais mediadora diante da vida. Em outras palavras, menos uma intervenção pontual diante de uma dor pontual e mais uma mediação diante da vida. É Dulcinea Monteiro que traz uma reflexão importante quando diz: antigamente costumava se perguntar ao doente: o que está lhe faltando? E hoje a pergunta é: o que o senhor sente? Talvez, diz ela, se a gente tivesse mantido a primeira pergunta, o eixo saúde e doença estivesse em melhores condições. Não é o que você sente nesse momento para uma ação pontual diante de uma dor pontual, mas talvez uma pergunta mais ampla e mediadora diante da vida. De que se sente falta? De que você tem saudade? O que está faltando na sua existência? Eu lembro, eu sou praticante de artes marciais, sou graduado em kickboxing, está reprovado aí quem imaginou que eu ia falar sumô, tá? Kickboxing, mas é interessante que, às vezes, quando eu ia treinar, uma vez especificamente, eu tive uma contusão no ombro, e eu ia
disputar uma luta, e com a contusão no ombro, como é que eu ia disputar? E o meu treinador, né, o meu professor, veio e falou: tem um negócio aqui que resolve. Passou gelo num período no meu ombro e depois jogou gelol por cima. Tapiou a dor, de forma que eu pude lutar e perder, claro. Mas lutei. Mas depois a dor voltou. Parece que a gente foi criando técnicas como essa para aplacar a dor momentaneamente e não tratar as causas da dor. Parece que a gente traz isso para o sofrimento existencial da vida e a gente transforma ou tem transformado a saúde em algo intervencionista e não mediador diante da existência. Segundo vários autores, lidar com o tema do sentido da vida é crucial para o desenvolvimento humano. Falar em vida, gente, é falar em sentido. Por isso, Kanglen sustenta que a saúde precisa ser um conceito vulgar, uma questão filosófica e não científica. Não vulgar no sentido de trivialidade, mas vulgar de forma que pode ser pronunciado por qualquer sujeito. Saúde precisa ser um conceito que está na boca de qualquer indivíduo. A saúde não pode ser um conceito restrito à ciência ou apenas na boca dos letrados e dos acadêmicos. Talvez a gente encontre mais saúde no matuto lá do interior de Minas ou no sertanejo lá do Nordeste, que mesmo com alguma patologia descobriu potências descortinadoras de sentido em sua vida, do que aquele homem ou mulher da cidade grande que está com seus exames em dias e nenhuma patologia, mas que vive uma vida amarga de não encontrar um sentido definido para a própria vida. Falar em sentido é falar de saúde. E a gente precisa trazer esse tema para a nossa roda de conversa. Cuidado paliativo, para além de todas as definições que a gente pode ter, é a modalidade de assistência que abrange o ser humano, além das dimensões física, emocional e social, como prioridade dos cuidados oferecidos, reconhecendo a espiritualidade como fonte de grande bem-estar e de qualidade de vida. Acolher esse movimento de transcendência nesse momento da existência humana é um dos alicerces dos cuidados paliativos. E se transcender é buscar significado, a espiritualidade é o caminho. Talvez um dos maiores estudiosos do tema da religiosidade atrelada à saúde no mundo é Harold Koning. Ele define a religião como um sistema organizado de crenças, práticas e rituais. Harold Koning está certo, eu só ousaria acrescentar dizendo que, para além de um sistema organizado de crenças, práticas e rituais, a religião é uma forma de ver a vida. Talvez a religião não possa mudar os fatos do mundo, mas ela muda a visão que nós mesmos temos dos mesmos fatos. A espiritualidade, em contrapartida, está longe de ser consenso, né? O conceito de espiritualidade. Mas eu trago aqui, por uma questão de tempo, vou trazer apenas uma linha, que é da espiritualidade laica propagada pelo filósofo francês Luc Ferry. Na espiritualidade laica, o auxílio passa não mais pelo auxílio divino, mas sim pela filosofia. Como eu posso explicar para vocês de maneira clara o que Luc Ferry está dizendo, para não dizermos o que ele não quis dizer? Tem um sociólogo da religião chamado Peter Berger, que diz que desde as sociedades mais primitivas, a religião sempre teve o poder de legitimar nas sociedades o que é certo e o que é errado. A religião sempre teve um poder de legitimação muito grande. Ele diz isso no seu livro Dossel Sagrado.
Até poucas décadas atrás, as descobertas científicas, para serem validadas e legitimadas, precisavam passar pelo crivo da religião. Até poucos anos, no Brasil, o adultério era um crime. De onde que vem isso? Vem de uma matriz religiosa. A religião sempre teve o poder de legitimar nas sociedades e dizer o que é certo e o que é errado. A pós-modernidade traz um movimento de secularização que provoca a falência da instituição religiosa. A falência não é que ela deixou de existir, mas que ela perdeu o seu poder de legitimação. Hoje, os indivíduos buscam outras fontes para legitimar o certo e o errado, para além da questão religiosa. Qual a pergunta que Luc Ferry quer responder? O que esperar se não há mais respostas prontas dadas pelas estruturas institucionais que sempre monopolizaram as verdades absolutas? Luc Ferry vai apresentar, então, ao longo de suas obras, uma espiritualidade sem Deus, centrada no homem e na sua liberdade. Não. O que há de sagrado e divino não é a figura de um Deus, seja ele qual for. Luc Ferry vai apregoar a transcendência do amor. O que há de sagrado, o que há de divino, é onde nós conseguimos depositar e transcender pelo amor. Percebam que Luc Ferry não está tirando Deus, porque ele pode ser importante na vida de alguns. Mas Luc Ferry está dizendo que, para se falar de uma espiritualidade, outros indivíduos podem acessar essa dimensão sem passar por elementos religiosos. Um indivíduo pode, sim, experienciar a sua espiritualidade através da sua ligação com o sagrado, com Deus. E isso é legítimo. O que ele não pode é absolutizar essa experiência e dizer que, para se falar de espiritualidade, precisa se falar de religião ou da figura de um Deus. Porque outro indivíduo pode encontrar esse mesmo sagrado nas suas relações, na sua relação conjugal, familiar ou de amizade. Outro indivíduo pode transcender no amor através de um projeto, de um sonho que tem na vida. Outros através do contato com a natureza. Outros através da arte. Ou seja, a transcendência do amor, onde nós conseguimos transcender pelo amor. Ali nós desenvolvemos a nossa dimensão noética da existência. O professor Francisco Lotufo Neto é professor do Departamento de Psiquiatria da USP. Ele define da seguinte maneira: a espiritualidade trata da busca humana por uma vida satisfatória e com sentido, descobrindo a natureza essencial de si mesmo e o seu relacionamento com o universo. Uma outra definição é trazida pela Cristina Puchalski, uma grande estudiosa também do tema. Eu vejo espiritualidade como aquilo que permite uma pessoa experimentar um significado de vida transcendente. É frequentemente expresso como um relacionamento com Deus, mas pode ser também com a natureza, artes, música, família ou comunidade, qualquer crença e valores que dão à pessoa um senso de significado e de propósito de vida. Leão vai dizer que essa espiritualidade que é vivenciada no relacionamento com Deus passa por um eixo vertical, que é um eixo religioso. Mas essa que passa num contato também com a natureza, com a família, com as relações, tem uma dimensão existencial e que não necessariamente precisa abarcar elementos religiosos. A exemplo de Luc Ferry, com essa definição, Cristina Puchalski abre a possibilidade para falarmos de uma espiritualidade laica, de uma espiritualidade ateia. Não é apenas aceitável, mas a prática de uma medicina melhor,
abordar as necessidades espirituais dos pacientes. Não é uma coisa mais que seja aceitável, né? Mas uma medicina que é uma boa medicina leva em consideração os aspectos espirituais dos pacientes. Semana passada eu participei de uma reunião com uma pessoa que me fez a seguinte pergunta: cuidar da saúde espiritual do paciente é importante ou é essencial? Eu reconheço que eu tenho preguiça para esse tipo de coisa. A gente já passou dessa fase. A gente não tem que provar mais que a espiritualidade é importante. Basta ir para os artigos científicos, gente, que tem a rodo. Vai no PubMed lá que vocês vão ver, só no ano de 2020, mais 600 trabalhos publicados, trabalhos científicos publicados, falando sobre a importância da espiritualidade na saúde. Não, hoje não é que seja aceitável. Uma medicina que é uma boa medicina leva em consideração os aspectos espirituais dos pacientes. Eu estou preparando um curso que quero lançar ainda esse ano, exatamente mostrando que para tentarmos essa dimensão espiritual, não é preciso ser capelão, não é preciso ser religioso. E assim como a minha ideia né, porque sempre surge para mim essa demanda, como um profissional de saúde pode prestar uma assistência espiritual ao paciente para além de uma dimensão religiosa. Ou seja, não é questão dele ser religioso ou não, mas essa dimensão de espiritualidade como demanda de sentido, como que isso pode estar inserido na minha profissão? Até algum tempo atrás, a gente tinha entraves, inclusive legais, para se abordar essa temática. Hoje, levar em consideração essa dimensão é importante. Você imagina aquela senhora que a música sempre fez parte da vida dela e sempre foi algo descortinador de sentido na sua existência. Agora, no momento mais difícil da vida, a gente exclui essa dimensão, que é uma dimensão espiritual do seu tratamento. A gente exclui as relações do seu tratamento. A gente exclui o contato com o pet, né? Com o cachorrinho, com a gatinha, que é algo que traz sentido para aquele indivíduo, para aquela pessoa. Falando em PubMed, eu peguei esse artigo lá. Ele é interessante, né? Esse artigo ele vai defender que o medo da dor pode ser mais incapacitante que a própria dor. Talvez é como o poeta brasileiro, um dos maiores poetas que já pisaram nesse país, chamado Renato Russo, certa vez musicou: toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Tudo é dor, e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Renato Russo, eu sei que você está num lugar aí legal, mas permitam-me parafrasear essa frase sua para dizer: toda dor vem do medo de não sentirmos dor. Sabe quando a gente vai no dentista e o barulho da maquininha na mão já dói mais do que quando encosta, né? A gente já começa a sentir a dor quando liga lá o negócio na mão. O medo da dor pode ser mais incapacitante que a própria dor. A gente está vivendo isso em época de Covid. O medo do contágio, o medo da contaminação tem nos levado às terapias, aos consultórios de psicologia. Minhas amigas psicólogas têm falado comigo que nunca rejeitaram tanto paciente por falta de agenda como estão rejeitando nesse período. A gente está com medo. E o medo pode ser o medo da dor, o medo do sofrimento, pode ser mais incapacitante que a própria dor, que o próprio sofrimento. Não, a gente não está negando a dor, a gente não está negando nem o medo. Talvez a gente só está trazendo para a discussão o que a gente faz com ele. Talvez como Oswaldo Montenegro diz no seu poema
tão lindo poema chamado Metade. Apenas a primeira estrofe dele, ele diz assim, que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio, que a morte de tudo que acredito não me tape os ouvidos nem a boca, porque metade de mim é o que grito, e a outra metade é silêncio. Oswaldo Montenegro não nega nem o medo e nem a força do medo, mas ele conclama como que em uma oração que a força desse medo não me impeça de caminhar, de dar o próximo passo, de seguir. O medo de doer, assim como o medo de morrer, represa a vida e represa o amor. Não amamos porque a possibilidade da perda leva à dor, não porém aquela da parturiente. Ficamos sós ao esmerar-se no evitamento da dor e da morte. A apatia rouba-nos a vida. Eis a dor que nos faz mais doentes. A dor de não querer sentir dor. Olhem essa imagem. Essa pintura ou desenho foi feito por um artista chamada Marlene Linderman, que precisou se submeter à mastectomia. Através dessa pintura, ela expressa como ela se sentiu. Se você já fez alguma mastectomia em um paciente ou já acompanhou uma cirurgia, você sabe que não ficam mamas penduradas no teto como ela colocou, né, parecendo um açougue nessa pintura. Não tem tanto sangue espalhado da forma como ela retrata, ou o médico com um serrote na mão tirando a mama da paciente. Mas a despeito daquilo que a gente sabe de uma cirurgia, eu queria só enfatizar para vocês que foi assim que ela se sentiu ao passar por esse procedimento. Olhem para essa foto, que é assim que ela está se sentindo. Esse artigo do PubMed vai demonstrar que melhores resultados no controle e tratamento da dor podem ser encontrados quando o indivíduo inclui o descortinamento de sentidos no processo de tratamento, que está feito a dimensão noética, ou seja, a dimensão espiritual da existência. Tantos artigos e pesquisas demonstram que se atentar à dimensão espiritual auxilia no controle da dor do paciente. Essa foto aí é o corredor de internação do INCA, tá? Onde eu trabalho. Um dos locais onde eu trabalho. Eu coloquei essa foto porque eu queria contar uma história para vocês. A gente ama fazer lá no INCA festa, né? Porque festa é um local que a gente se sente muito vivo. Então, fora de pandemia, quando se podia aglomeração, a gente tem um calendário lá e toda data especial a gente costuma fazer festa. Fizemos uma festa surpresa uma vez. Desculpa, uma festa junina. Que é essa da foto, né? Enfeitamos os corredores, muita alegria, muita festa. Mais animado que as festas da família de vocês, tá? Cheguei no corredor, estavam os pacientes fazendo o trenzinho da alegria na cadeira de roda no corredor. Quando eu chego nessas festas, eu sou o rei do karaokê. Pego o karaokê e começo a cantar. Eu estava cantando
e uma fisioterapeuta louca da cabeça desceu, segurou minha mão, colocou um forró e falou: agora o Bruno vai dançar forró comigo. Eu falei: eu vou dançar forró com ninguém? E as pacientes tudo gritando: dança, dança. E eu, muito certo que eu não ia dançar. Primeiro que eu não sei, né? Eu reconheço para vocês que quando eu vejo nas redes sociais Karine dançando, eu fico babando. Eu sou um dançarino frustrado. Queria saber dançar, mas quando eu era pequeno me falaram que era pecado, eu acreditei e não aprendi. E não consigo movimentar a cintura hoje. E eu tenho uma filosofia que eu carrego comigo, que quando eu posso evitar um mico, eu evito até o fim. Então eu estava certo que eu não ia dançar. Ela puxando meu braço, eu estiquei a mão, agarrei o primeiro que estava do meu lado e uni a mão dela. É um paciente que aceitou dançar com ela. Ele não dançou, ele deu um show. Ele arrebentou. Depois do show que ele deu, de deixar dançarinos frustrados como eu babando, todo mundo ficou em pé aplaudindo ele e ele caiu no choro. Eu me aproximei: seu fulano, posso te ajudar? E ele apenas chorava. Eu peguei ele, levei até a minha sala, dei um copo com água, falei: seu fulano, você quer conversar? E ele me disse assim: sabe, Bruno, eu nunca fui religioso e nunca dei muita moral para Deus, não. Mas hoje, quando eu acordei, eu decidi falar com ele. E eu falei com ele o seguinte: Deus, eu sei que eu vou morrer. O corpo é meu e eu sinto. E eu sei que eu vou morrer. E já que eu vou morrer, eu tenho um último pedido para fazer para o senhor. Eu sou lá do interior do Nordeste. E minha maior alegria na vida sempre foi dançar forró. Eu queria dançar o último forró da minha vida. E eu não imaginava, quando eu acordei hoje, que eu ia achar um forrozinho para eu dançar aqui no hospital onde eu estou internado. Eu lembro que eu comecei a conversar com ele sobre o que aquele momento e aquela experiência significou para ele. E ele me disse: mas Bruno, eu nunca fui religioso, eu nunca falei com Deus, então eu não sei nem para que Deus eu orei. E eu falei para ele assim: vamos chamar ele do Deus do forró? Vamos chamar ele do Deus que chama a gente para dançar. E do Deus que nos oferta uma dança de forró. Só para dizer que gosta da gente. Aquele paciente dançou forró naquele dia e morreu no dia seguinte. Nesse dia eu conheci o Deus do forró, que ainda não foi descoberto pela teologia ou pela ciência da religião, que ainda não tem seguidores, que foge de todas as nossas sistematizações, mas que aquele paciente me apresentou naquele dia. Embora estejamos cada vez mais conscientes da importância dessa dimensão espiritual nos tratamentos em saúde, ainda são raros os lugares onde o acompanhamento espiritual faz parte do tratamento global da pessoa. É como se o sofrimento espiritual, que é oriundo da ausência de sentido na vida, não tivesse estatuto nem legitimidade em nosso mundo. É difícil, assim, né? Porque hoje se reconhece a importância da espiritualidade, mas são raros os lugares onde se há uma preocupação prática de se atentar à dimensão espiritual no cuidado com o paciente. Esse artigo também trazido do PubMed, o modelo biopsicossócio-espiritual,
Reconhece o impacto potencial de variáveis espirituais que podem aumentar ou diminuir a experiência da responsividade da doença e da dor. Esse artigo sugere que a espiritualidade e as formas de vivenciá-la podem desempenhar um importante papel no enfrentamento da dor. Olhem esse texto, gente. Ele foi publicado pela Sociedade de Psicanálise do Estado do Rio, o pequeno diário de um doente terminal. Apenas alguns trechos dele. A quem interessar possa, atesto que em certos casos é claramente perceptível a aproximação do fim. É o que está acontecendo comigo. Posso garantir que não viverei o dia de amanhã, 3 de junho, sexta-feira. Mas hoje ainda estou vivo e tenho algo a dizer, a declarar, a escrever nesse caderno quase vazio, dado a mim pelo meu querido doutor Ademar, o qual arrisco classificar de amigo, e a quem daqui a pouco entregarei estas poucas páginas escritas. É o seguinte: consegui finalmente a separação completa e perfeita entre dois sofrimentos. Está doendo muito nesse momento. E no passado, foram incontáveis as grandes e pequenas dores do corpo e da alma, cuja lembrança, por sua vez, também dói. Mas eu nada mais sofro. Da dor, meu caro Ademar, não há vivente que escape. Sofrer, no entanto, agora compreendo, não é obrigatório. Sofre quem assim o deseja. Eu sei, como moribundo, sou suspeito para afirmar qualquer coisa. A suspeição é lamentável, porque seria bom que pudessem acreditar. Estou em paz, numa enorme paz que ousarei chamar de felicidade. Uma felicidade de pouca duração, devido às circunstâncias, porém intenso o suficiente para compensar todos os trancos e barrancos com que a ela cheguei. Eu estou em paz. E essa paz é tão profunda, tão intensa, que apesar do tempo curto, eu ousarei chamar de felicidade. Eu vou renomeá-la. Uma felicidade de curta duração devido às circunstâncias, porém intensa. Um bom livro não é avaliado pela quantidade de páginas que ele tem, mas pelo seu conteúdo. A gente pode viver situações que durem anos da nossa vida e foram tão insignificantes que a gente nem se lembra. E a gente pode viver pequenos segundos ou minutos que foram tão marcantes e intensos que a gente leva para o resto da vida. Porque o que vale não é o tempo que a gente vive, mas a intensidade com que nós vivemos os momentos. Talvez não seja da morte que as pessoas tenham medo. Talvez o medo venha de outra coisa mais trágica e assustadora. O medo de nunca ter vivido. Quando não se vê um sentido, resta apenas a mera existência. Entretanto, existir por existir pode ser insuportável. A proximidade da morte traz à tona a vida que se viveu, mas também a vida que se deixou de viver. Eu queria passar um trecho de um depoimento aqui para vocês. Eu não tenho boa experiência com o Google Meet, com transmitir áudio, né? Mas não se preocupe que a gente não vai perder tempo com isso, porque o texto o vídeo é legendado. Então, mesmo que o áudio não chegue aí, leiam a legenda, tá bom?
Eu ouvi certa vez a história de uma mulher que era apaixonada por um sonho de uma padaria. Sabe sonho de uma padaria? O sonho cheio de recheio. E uma vez ela virou para o padeiro e disse assim: olha, o seu sonho é o melhor sonho do mundo. Só falta uma coisa para ele ser melhor. Ele tinha que ter mais recheio ainda. Ele tinha que ser maior. Para eu comer mais. No outro dia ela teve uma surpresa quando ela chega na padaria, porque aquele padeiro, em forma de um carinho, tinha feito um sonho especial para ela, maior e com mais recheio. Ela ficou super feliz, levou para casa, e quando ela foi comer, ela viu que não era tão bom. Ela percebeu que ela tentou melhorar aquilo que já era perfeito para ela. Ela voltou na padaria e disse então para o padeiro para continuar fazendo a receita dele. Porque o que ela gostava era da receita dele, sem tirar nem pôr. A maturidade vai trazendo algumas lições para a gente. E quando a gente é jovem, a gente sempre está em busca daquilo que é perfeito para a gente. Da pessoa perfeita, da profissão perfeita, do emprego perfeito, da faculdade perfeita. E a gente percebe com a maturidade que, na verdade, a gente está em busca das pequenas imperfeições perfeitas para a gente. As pequenas imperfeições que façam sentido para a gente. Como essa esposa, essa viúva, conta no seu depoimento. Aquilo que me incomodava quando ele estava vivo é o que eu queria viver só mais uma vez. Essas imperfeições. A gente está em busca de imperfeições. Mamãe faz um mingau de fubá, que eu gosto. Quando eu estou com muita saudade de mamãe, né? Mamãe é lá de Minas, eu mudei para cá e nunca mais voltei para morar lá. Isso tem 19 anos. Quando eu estou com muita saudade de mamãe, eu faço aqui, muita porque eu sempre estou. Eu faço um mingau de fubá aqui em casa, porque parece que a minha mãe ela é transubstanciada, né? O cheiro do mingau de fubá traz minha mãe para cá. Mas tem uma coisa interessante, que mamãe ela deixa um queimadinho no fundo que eu nunca consigo. Ela não gosta desse queimadinho, porque para ela é um erro. Mas é do queimadinho que eu gosto. É essa imperfeição para mim que eu queria conseguir fazer. Ah, se a gente aprendesse a se acostumar com essas pequenas imperfeições e não ver como impeditivo aquilo que é imperfeito, sejam nas nossas relações, seja nos nossos sonhos e projetos, seja na nossa faculdade, seja no nosso trabalho, mas como algo que contribui para que a vida seja essa completude, que não é só de coisa boa, que não é só de perfeição. Eu peço licença para vocês para trazer um conto de Machado de Assis. Eu não pude deixar de pensar em vocês quando eu li esse conto recentemente. Espelho, de Machado de Assis, que, claro, eu resumi aqui para caber. Mas eu queria contar essa história para vocês. Tinha 25 anos, era pobre, acabava de ser nomeado alferes da Guarda Nacional. Não imagina o acontecimento que isso foi em nossa casa. Minha mãe ficou tão orgulhosa, tão contente, chamava-me o seu alferes. Primos e tios, foi tudo uma alegria sincera e pura. Vai então uma das minhas tias, Dona Marcolina, viúva do capitão Peçanha, que morava a muitas léguas da vila, num sítio escuso e solitário, desejou ver-me e pediu que fosse ter com ela e levasse a farda.
fui acompanhado de um pajem que daí a dias tornou a vila, porque a tia Marcolina apenas me pilhou no sítio. Escreveu a minha mãe dizendo que não me soltava antes de um mês, pelo menos. E abraçava-me, chamava-me também o seu alferes. Achava-me um rapagão bonito. E sempre alferes. Era alferes para cá, alferes para lá, alferes toda hora. Eu pedi a ele que me chamasse Joãozinho, como dantes. E ela abanava a cabeça, bradando que não, que era o senhor alferes. Na mesa tinha eu, o melhor lugar, e era o primeiro servido. Não imaginam. Se lhes disser que o entusiasmo da tia Marcolina chegou ao ponto de mandar pôr no meu quarto um grande espelho, obra rica e magnífica, que destoava do resto da casa, cuja mobília era modesta e simples. O certo é que todas essas coisas, carinhos, atenções, obséquios, fizeram em mim uma transformação que o natural sentimento da mocidade ajudou e completou. O alferes eliminou o homem. Durante alguns dias, as duas naturezas equilibraram-se, mas não tardou que a primitiva cedesse à outra. Ficou-me uma parte mínima de humanidade. Ora, um dia recebeu a tia Marcolina uma notícia grave. Uma de suas filhas casadas com um lavrador residente dali a 5 léguas estava de mal e à morte. Adeus, sobrinho, adeus, alferes. Era mãe extremosa, armou logo uma viagem, pediu o cunhado que fosse com ela e a mim que tomasse conta do sítio. Achei-me só, sem mais ninguém. Entre 4 paredes, diante do terreiro deserto e da roça abandonada. Nenhum fôlego humano. Corri a casa toda. Ninguém, um molequinho que fosse. Minha solidão tomou proporções enormes. Nunca os dias foram tão compridos. As horas batiam de século a século no velho relógio da sala, cuja pêndula tic-tac feria-me a alma interior. Tinha uma sensação inexplicável. Era como um defunto andando, um sonâmbulo. Dormindo era outra coisa. O sono dava-me o alívio, não pela razão comum de ser irmão da morte, mas por outra. Acho que posso explicar assim esse fenômeno. Nos sonhos, fardava-me orgulhosamente no meio da família e dos amigos que me elogiavam, que me chamavam alferes. Vinha um amigo de nossa casa e prometia-me o posto de tenente, outro de capitão ou major, e tudo isso fazia-me viver. Mas acordava, dia claro, esvaía-se com o sono a consciência do meu ser novo e único. Convém dizer-lhes que desde que ficara só, não olhara uma só vez para o espelho. Não era abstenção deliberada, não tinha motivo. Era um impulso inconsciente, um receio de achar-me naquela casa solitária. E se tal explicação é verdadeira, nada prova melhor a contradição humana. Porque no fim de 8 dias deu-me na veneta de olhar para o espelho, com o fim justamente de achar-me 2. Olhei e recuei. Vou embora, disse comigo. Entrei e vesti-me, murmurando comigo, tossindo sem tosse, afligindo-me a frio com os botões para dizer alguma coisa. Subitamente, por uma inspiração inexplicável, por um impulso sem cálculo, lembrou-me vestir a farda de alferes. Vestia, aprontei-me de todo. E como estava defronte do espelho, levantei os olhos, e o vidro reproduziu então a figura integral. Nem uma linha a menos, nem um contorno diverso. Era eu mesmo, o alferes. Olhava para o espelho e ia de um lado para o outro. Recuava, gesticulava, sorria, e o vidro exprimia tudo. Não era mais um autômato, era um ente animado. Daí em diante fui outro. Cada dia, a uma certa hora, vestia-me de alferes e sentava-me diante do espelho, lendo, olhando, meditando. No fim de 2, 3 horas, despia-me outra vez. Com esse regime, pude atravessar mais 6 dias de solidão, sem o sentir. O alferes engoliu o ser humano. O título engoliu a pessoa. O Joãozinho não era o mais Joãozinho, era o alferes.
E diante da solidão, ele só conseguiu atravessar a solidão colocando a roupa de alferes e se olhando na frente do espelho, para se reconhecer não como Joãozinho, mas como alferes. Quem nós somos, para além das personas que nós representamos. Quem nós somos, para além dos nossos títulos e cargos que a gente tem. Quem você é, para além do jaleco que você veste. A glamouralização ocorrida nas redes sociais em tempo de pandemia nos colocou como heróis. Nós, os profissionais da saúde. O que eu via na prática era bem diferente disso. O que eu via na prática, sobretudo no início da pandemia, era moradores de condomínio fazendo abaixo-assinado para a enfermeira não voltar para casa. Porque essa heroína era um risco para aqueles moradores. O que eu via na prática era famílias pedindo para os profissionais não voltarem para casa. Toda essa glamouralização que a gente viu dos profissionais como heróis não necessariamente se expressou ou nós pudemos experienciar de forma prática no nosso dia a dia. Talvez nos mostrando a necessidade de nos despir dessa nossa capa, nos despir desse nosso jaleco, para eu saber quem é o Bruno e olhar para mim, para além da função que eu exerço na área da saúde. Quando a gente vai fazer uma viagem de avião, e eu viajo com uma certa frequência, por isso eu sei um texto que é sempre dito antes de decolar. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Coloque primeiro a sua e só depois auxilie quem está do seu lado. Essa mensagem não está falando de egoísmo. Essa mensagem está falando uma coisa muito básica que às vezes a gente esquece. Respire primeiro. Respire primeiro. Até para ajudar o outro, a gente tem que aprender a respirar primeiro. Mas a gente esquece muito disso na vida. Respire primeiro. Uma importante diferenciação que precisamos fazer, a piedade. Ter piedade do outro é simplesmente a gente ter pena. É a gente se olhar e a piedade, olha, eu tenho pena de você. A simpatia é a gente sentir pelo outro. Olha, eu sinto por você. A empatia é a gente sentir com o outro. Olha, eu sinto com você. Mas a compaixão que a gente precisa trazer para a nossa roda, para a nossa conversa, para a nossa prática, ela sempre vai trazer uma ação. Eu não apenas tenho pena, eu não apenas sinto por, nem sinto com, mas eu sou movido por você. Eu sou movido a fazer algo. A compaixão, diz o padre ortodoxo Enzo Bianchi, morre onde nós a matamos dia após dia. Mas a dignidade humana está viva, onde mesmo uma única pessoa reconhece seu semelhante no sofrimento, se inclina sobre ele, o abraça, e ao fazê-lo, o salva. Queria contar uma história para vocês. Jean-Yves Leloup é um grande estudioso, padre ortodoxo, que antes de ser padre, ele foi mendigo na França. E em um texto dele, ele conta o dia, segundo ele, da sua primeira comunhão. E eu queria só compartilhar essa linda história com vocês. Diz ele, né? Vale dizer
que nessa noite ele andava com uma mochila nas costas, que era sua casa, né? Tudo que ele tinha ele carregava na mochila e ele foi assaltado, nas suas palavras, por alguém mais miserável que ele. E ele conta esse relato, diz: nessa noite, com obstinação e desespero, pensei em ter procurado minha mochila em todas as latas de lixo da cidade, cerca de 5 horas da manhã. Encontrei-me esgotado em um bar de pescadores. Desabei em um canto, a cabeça entre os braços, a soluçar como criança. Quando me acalmei, um garçom veio trazer-me um chocolate quente e 2 croissants. Disse-lhe que não tinha pedido nada, que não tinha dinheiro. Ele respondeu-me que a senhora tinha pago. Quem? Perguntei. Ah, ela já saiu. Um chocolate quente e 2 croissants. Creio que ali fiz minha primeira comunhão. Minhas lágrimas não eram mais as mesmas. Eu sentia fundir em mim algo de infinitamente duro. E pela primeira vez, senti o que queria dizer ter um coração. Eu não gosto nem de chocolate e nem de croissants. Mas não eram mais eles. Era a presença real de um ser que é amor. Saberá um dia, essa desconhecida, que naquela manhã ela fez sair um condenado do seu inferno, sem muito compreender, havia recebido a comunhão e de vagabundo tornei-me um peregrino. Talvez essa mulher nunca saiba que aquele mendigo que ela alimentou naquele dia se tornou o grande padre, escritor Jean-Yves Leloup. Um chocolate quente e 2 croissants. Tem tantas formas da gente oferecer isso para as pessoas que estão ao nosso redor. Um chocolate quente e 2 croissants. Que podem vir na forma de um WhatsApp. Que podem vir na forma de uma mensagem, de um olhar, de um sorriso. Um chocolate quente e 2 croissants. Que eu desafio vocês, afirmando, sem sombra de dúvida, que todos os dias vocês têm a oportunidade de oferecer um chocolate quente e 2 croissants para quem cruza os caminhos de vocês. Eu queria concluir com uma história contada por Confúcio. Ele diz que um velho mestre pediu a um jovem triste que colocasse uma mão cheia de sal em um copo d'água e bebesse. Qual é o gosto? Perguntou o mestre. Ruim, disse o aprendiz. O mestre sorriu e pediu ao jovem que pegasse outra mão cheia de sal e levasse a um lago. Os dois caminharam em silêncio e o jovem jogou o sal no lago. Então o velho disse, beba um pouco dessa água. Enquanto a água escorria do queixo do jovem, o mestre perguntou, qual é o gosto? Bom, disse o rapaz. Você sente o gosto do sal? Perguntou o mestre. Não, disse o jovem. O mestre então sentou ao lado do jovem, pegou sua mão e disse, a dor na vida de uma pessoa não muda, mas o sabor da dor depende do lugar onde a colocamos. Então, quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido das coisas. Deixe de ser um copo. Torne-se um lago. É isso, gente. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E eu queria abrir para aqueles que tiverem alguma questão, eu estou à disposição. Bruno, mais uma vez, muito obrigada. Eu já só queria, né, fazer um desabafo que toda vida agora, que vai ter uma palestra sua, já deixo aqui uma caixa de lenço do lado, porque, né, para ficar preparada, porque naquele dia, meu Deus, eu não conseguia parar de chorar. E, assim, é sempre muito enriquecedora a sua fala,
muito cheio de significado, né? E assim, tá aberto para perguntas, pessoal. Quem quiser fazer pergunta, quem quiser fazer alguma colocação, alguma reflexão. Mas eu queria só começar, né, dizendo que vai muito além da gente estudar a espiritualidade, né? Vai muito além da gente entender a importância que a gente tem da espiritualidade na nossa vida. Perpassa muito por isso que você falou, que é a questão do cuidado, da saúde, né, com os nossos pacientes. Eu entrei num internato recentemente, né? Estou agora num rodízio que eu estou num ambiente hospitalar, e eu vejo todo dia, apesar da minha mínima experiência, as necessidades espirituais dos pacientes que estão lá internados. Assim, e é muito visível, sabe? Para mim é gritante. Eu acho que, assim, pelo fato, né, de ter essa experiência, de discutir isso, de refletir sobre isso, mas quando a gente vai para a prática, a gente vivencia isso, né? E é muito diferente. E é muito gritante, assim, as necessidades espirituais. Eu acho que um exercício muito simples da gente fazer é a gente tentar se colocar no lugar do outro, né? E, tipo, se imaginar internado no hospital por qualquer motivo que seja, né? E principalmente nesse momento que a gente vive atualmente, que é um momento de pandemia. Eu até brinquei hoje com alguns pacientes meus que eu falei, vocês sabem qual é a frase que eu mais escuto no hospital? E eles disseram, não. Eu disse, eu quero ir para casa. Tem paciente que eu nem chego nem dar bom dia, a pessoa já vai falando, doutor, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa. E assim, eu falo assim, eu te entendo, né? Porque assim, se fosse eu no lugar dessa pessoa, eu queria estar em casa também, sabe? Então, assim, às vezes não tem nada, digamos assim, da medicina que você pode fazer naquele momento. Por exemplo, porque a pessoa está esperando um exame, ou ela está esperando terminar de tomar uma medicação, ou ela está esperando fazer uma cirurgia para poder ir para casa. Mas ela vai ter que ficar ali naquele leito, naquele hospital. Então, assim, qual é a outra forma que a gente pode ajudar, né? Qual é a forma que a gente pode atender essa necessidade espiritual? Qual é a forma que a gente pode abraçar, acolher, né, a dor daquela pessoa, né? E, assim, eu acho que, se não todos, né, a maioria dos pacientes que estão internados, né, em ambiente hospitalar, enfim, né, porque no momento é o contexto que eu estou vivenciando, eles têm muita dor espiritual, né, porque por mais que exista um sentido por trás daquilo, às vezes ele se perde, né, de acordo com o contexto que a pessoa está vivendo. E uma vida sem sentido, né, é uma vida com muito sofrimento. E atualmente eu estava acompanhando o caso de uma paciente, ela não é minha paciente, né, mas é uma paciente com dor total, assim, ela tem muito sofrimento. E quando você falou do medo de ter dor, eu me lembrei, assim, muito dela, porque é muito claro, assim, nela, assim, esse medo de ter dor. Ela já sofreu tanto, ela já sentiu tanta dor, em todos os sentidos, dor física, dor psíquica, né, dor social, enfim, já sentiu todo tipo de dor, e por tanto tempo, que quando alguém vai encostar nela, ela tem medo de ter dor já, antes de encostar. Então, assim, é muito nítido isso, sem falar no momento que a gente vive hoje em dia, né? E é muito verdade, eu fiquei passada que tem um artigo sobre isso, que o medo de ter dor gera muito mais sofrimento do que a própria dor, né? Assim, gera um impacto muito grande. E quando você vai para a prática, você vê que isso é muito real, assim. Não é porque às vezes a gente estuda, a gente lê, mas a gente não acha que isso assim é pouco, né? Ou não acontece, ou tá aqui discutindo e tudo. Mas quando você vê isso, né, na vida de outra pessoa, assim, fica muito palpável. Acho que essa é a palavra. Então, assim, é muito nítido isso, assim. É muito fácil, na verdade, se você não tem uma experiência no hospital, se você não tem uma experiência, né, com outros pacientes, né, porque às vezes a gente tem aqui ligantes que estão nos primeiros semestres, mas, assim, coloca isso na tua vida, sabe? Com os teus familiares. Você já deve ter algum familiar que ficou doente, você já deve ter ficado doente. Então, assim, tenta contextualizar isso na sua vida, sabe? Porque eu acho que também fica mais palpável. Entender tudo isso que está sendo falado e discutido aqui, né?
porque é muito isso de já não tenho mais paciência para dizer que a espiritualidade é importante, né? É essencial. Porque, assim, já é mais do que comprovado isso, né? Agora, o que falta é ser aplicado, né? Ser colocado em prática, mas a gente já sabe, né? Que ela é essencial no contexto da saúde. E você falando aí da dança, dançar para mim tá muito ligada à minha espiritualidade, sabe? E aí eu fiquei refletindo que se um dia, né, por algum motivo, qualquer que fosse, eu não pudesse dançar, né, eu teria que ressignificar muito, assim, o sentido, né, disso. E aí eu me imagino a situação, né, hospitalizada, enfim, sei lá, uma vez eu quebrei meu pé. Para mim foi um sofrimento muito grande, porque eu não podia dançar. Então, é muito da gente ter noção, né, disso, de nós mesmos, né, de se conhecer, de se cuidar, de se entender, para entender no outro, né, porque parte do autoconhecimento para a gente entender isso no outro também. E eu acho que é isso que eu tinha para falar. Eu não tenho nenhuma dúvida, mas eu queria que vocês falassem mais, gente. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, quiser compartilhar uma experiência também, pessoal, enfim, quiser falar, fazer algum comentário, tá aberto. Eu também não tive nenhuma dúvida, mas tiveram vários momentos que eu fiquei assim, na realidade, todo momento foi realmente incrível. Eu fico impressionada com o jeito como o Bruno conta as coisas, porque você não quer parar de ouvir. É realmente incrível, Bruno, sério. E, assim, teve uma coisa que me chamou muita atenção em particular. A primeira foi a história que você contou, do senhor que dançou, né? E aí você disse que naquela primeira noite você conheceu o deus do forró, um deus não sistematizado. Isso é muito interessante, porque realmente as pessoas, você ter a sua espiritualidade ali, encontrar um significado numa coisa que é tão simples, mas tão valioso, né? Eu achei realmente, quando você falou isso, o Deus do forró, eu achei incrível, um Deus não sistematizado, né? E também o trecho do Pequeno Diário de um Doente Terminal. Eu fiquei impressionada com... Eu sempre que eu vejo esse tipo de coisa, eu me impressiono, assim, uma enorme paz chamada de felicidade, que eu posso até chamar de felicidade, né? Então, ele pede para a gente não duvidar disso só porque ele é um moribundo, ele mesmo se chamando de moribundo. Então, eu gosto de ouvir essas coisas, ou ler essas coisas, porque traz uma plausibilidade maior para a questão de que a espiritualidade não é algo a ser renegado, né? A gente deve estar sempre prestando atenção nisso, e não só chegar nesse ponto porque a gente está no momento ali vulnerável. Não, o tempo todo a gente está precisando disso, a gente está convivendo com isso. E eu gostei que ele chamou a atenção. Não é só porque eu estou nesse momento aqui, numa iminência, né, de morte ou nessa situação vulnerável, que isso se tornou significante ou é significante particularmente só para mim. Mas deve ser para você também, e eu queria que você não ignorasse isso. Então, tipo, eu acho que foi uma grande mensagem isso quando ele falou. Então, realmente eu achei muito incrível, sério, o momento todo. Muito obrigada. Nada, Cecília. É importante sua fala, só para pegar um gancho aqui. Essa questão da espiritualidade, a gente vai ajudar o outro a descobrir isso nele, não é dado pela gente, né? Então, eu não vou pegar a minha pertença religiosa, eu tenho uma religião, mas não é o fato de eu pegar a minha religião e usar elementos da minha religião para o outro, né? Hoje eu atendi um paciente kardecista, e ele mostrava como o kardecismo estava ajudando ele, e ajudando mesmo nesse momento. Não é hora de eu contrapor isso com a minha religião, ou falar, cara, esquece esse negócio de religião, não. Pelo contrário, eu potencializei essa dimensão nele. Cara, você está te fazendo bem, que bom, né? E peguei elementos do kardecismo ali, inclusive, para ajudá-lo a elaborar esse momento que ele vive, que é um momento que ele, jornalista, pegou Covid, ele saindo para trabalhar, né, não pôde ficar em casa, morava com a mãe. E acabou que a mãe dele também pegou Covid. E ele foi entubado, e quando foi desentubado, descobriu que a mãe tinha morrido. Então, uma dor muito grande,
e ele mostrando como que a crença dele, a religião dele estava ajudando ele nesse momento. Não é o momento de eu despejar, de eu trazer outro, não, é ajudá-lo a descobrir na sua própria vivência, na sua religião ou na sua não religião também, né, que pode ser a não religião, sou ateu e tudo, e outras potências descortinadoras de sentido lá, que, como a Karine falou, basta a gente pensar, né, se ela perdesse a dança, a falta que faria nela, isso em outras pessoas são outras coisas, assim, e que a gente tem que valorizar. Então, assim, se a pessoa perder a música, é uma falta tão grande também, porque para ela é importante. Se a pessoa perdeu, né, uma relação, para ela é algo muito importante, porque é ali que ela transcende no amor. Se a pessoa não está podendo fazer a vivência lá dos seus rituais religiosos, isso para ela também é um peso muito importante. Então, nunca baseado só no meu crivo, mas olhar para aquilo que é importante para o outro. E uma pergunta, assim, bem fácil da gente fazer, né, para a pessoa é, tipo, o que é que você sente mais falta nesse momento, né? E ela vai responder, assim, abertamente e sinceramente. E se for possível, né, ajudá-la, enfim. Eu acho que só o fato de escutar, né, de demonstrar que se importa, de acolher o que ela está dizendo, já é, né, assim, é básico, né, mas já é muito importante. E às vezes a gente não precisa fazer muito além do básico, a gente às vezes deixa de fazer o básico porque acha que não é nada, mas pelo contrário, né. E, por exemplo, tem uma paciente que eu perguntei no hospital o que ela mais sentia falta. E ela tá acamada com fratura no fêmur. Aí ela disse, eu sinto falta de andar. De andar, porque eu gostava muito de andar em casa, né? Ela tem 59 anos, ela gostava, o passatempo dela em casa era ficar andando de um lado pro outro. Ela disse que estava sentindo muita falta de andar, e ela começou a chorar, enfim. E eu falei, meu Deus, o que é que eu posso fazer? Aí eu fui falar com a equipe, com o fisioterapeuta do hospital e tudo, para ver se a gente podia arranjar uma cadeira de rodas, para ela sentar na cadeira de rodas, para levar ela para passear pelo andar do hospital, para ela passear no hospital, mas ela passear. E ela ficou super animada com isso, entendeu? Então, às vezes, é muita gente perguntar o que é que você sente falta e tornar aquilo palpável naquele momento, sabe? Como você pode dar sentido de alguma forma para o paciente, né, naquele momento. Então, às vezes é uma pergunta bem simples que faz toda a diferença. E a gente acha que, tipo, às vezes o paciente agradece, eu fico, mas eu não fiz nada, eu só fiz o básico, só perguntei como ela estava se sentindo. E, na verdade, o básico é tudo, né? Porque nem, às vezes nem o básico, né? Aquela grande reflexão de humanizar humanos, né? Que a gente sempre bate na tecla, que é muito controverso, mas que precisa ser feito. Então, é meio que, né, isso. Eu sempre falo demais. Vamos, gente, fala, quero escutar vocês. E você falando aí da questão das pessoas que não acreditam em Deus, né? Os ateus, e eu lembro que tu contou uma vez uma história de um paciente que ele era surfista, né? Tem uma história assim, não tem? Do paciente que a espiritualidade dele era no mar, né? Exatamente, né? Ele se conectava com essa dimensão sem acreditar em Deus, mas ele dizia: sempre que eu entro no mar, parece que o mar entra em mim, a água entra em mim, eu me sinto alimentado espiritualmente. Né? É assim que ele vivencia essa dimensão e está tudo bem, né? A gente não pode transformar tudo em mar, né? Só ou a possibilidade da espiritualidade só no mar, mas cada indivíduo vai viver de acordo com aquilo que traz sentido à sua própria existência. Né? É importante entender isso. Bruno, boa noite. Oi. Boa noite, Vanessa. Eu tenho uma pergunta.
E quando no caso, por exemplo, do paciente, ele não encontrar mais esse sentido, como é que a gente pode estimular ele a procurar esse sentido? Mesmo quando ele não quer, entendeu? Tipo, algo que faça ele querer buscar o sentido. Essa falta de sentido é exatamente o que o Viktor Frankl vai chamar das doenças noogênicas. Uma doença noogênica é uma doença que vem da falta de sentido na vida. É uma doença espiritual. Então, é interessante, Vanessa, que quando eu comecei a trabalhar em hospital, assim, na capelania, sobretudo no INCA, eu chegava no posto de enfermagem e falava lá para a equipe, né? Pessoal, alguma indicação para mim? Geralmente era assim, fulano está morrendo. Por associar o meu trabalho, geralmente, a quem está morrendo. Hoje, a gente consegue identificar de forma diferente e os encaminhamentos serem diferentes. Ou seja, o paciente ser encaminhado para mim quando ele está com sofrimento existencial, que é exatamente o que você falou. O que é um sofrimento existencial? É o sofrimento da falta de sentido na vida. Então, assim, eu vou procurar responder você utilizando o Viktor Frankl. O Viktor Frankl diz que todo ser humano é um ser que vive em busca de sentido. E que o sentido, ele existe, o que, na verdade, falta é o indivíduo se dar conta de que tem algo que traz sentido à sua vida. Viktor Frankl, ao longo de sua trajetória, ele trabalhou com pacientes com ideação suicida ou com tentativa de suicídio. E não da forma grotesca que eu vou fazer aqui, mas utilizando técnicas, né? É como se ele virasse para o indivíduo e falava assim, por que você não tenta de novo? E geralmente com isso ele ouvia coisas do tipo, eu penso na minha mãe, eu penso num projeto que eu ainda tinha na vida. E Viktor Frankl percebia que aquilo ali era uma potência que trazia sentido para a sua vida. E começava, por que esse projeto está engavetado? E tentava trazer isso à tona. Vem cá, esse relacionamento com a sua mãe, vamos falar um pouco sobre ele. Então, assim, existem técnicas que o Frankl mostra de como a gente ajudar o outro a descortinar sentidos. Ou seja, eu não vou dizer para o outro quais são os sentidos da vida dele, até porque não é um sentido único, né? Esse é o sentido da sua vida. Mas a gente ajuda porque ao longo da nossa vida nós vivemos sentidos no plural. Hoje, talvez o que me dá sentido é o meu projeto de trabalho que eu sonho. Amanhã pode ser um relacionamento, depois de amanhã pode ser algo com sagrado, com Deus, né? E a gente vai tendo sentidos ao longo da vida. E aí eu recomendo um livro do Viktor Frankl chamado Em Busca de Sentido. É fácil se achar em PDF, né, na internet. Quem não acha que é pecado, quem acha que é pecado não pega em PDF. Mas ele descreve lá algumas técnicas que ele utiliza, como o diálogo socrático, ou outras técnicas que ele utiliza exatamente para chegar nisso que você está trazendo. Ajudar uma pessoa a encontrar potências na vida que podem trazer sentido à sua existência. Obrigada, Bruno. Vou procurar. Nada.